Só fazer uma rápida revisão enquanto o pessoal tá chegando. E para falar para vocês também, já que o Adri também não veio semana passada não, né? Uma das coisas que a gente falou sobre a gestão do tempo, que a gestão do tempo é o quê? É a gente conseguir usar o nosso tempo da melhor forma possível, né? E a gente conversou isso semana passada porque às vezes a gente acredita, tem uma falsa impressão que quanto mais a gente trabalha, mais produtivo a gente é, maior performance, mais foco, e não é uma verdade. Tem gente que trabalha muito menos, né? Tem gente que trabalha aí 4 horas por dia e pode ter certeza que às vezes essa pessoa ela é muito mais produtiva, ela faz muito mais do que uma pessoa que trabalha 16 horas. Por quê? Por causa da gestão do tempo, a forma que ela utiliza o tempo dela. Né? E às vezes a pessoa trabalha muito, mas não tem tempo para a família, não tem tempo, né, para ela mesma, não tem tempo da vida espiritual, não tem tempo, né, para ela poder fazer coisas que também são importantes além do trabalho. E isso muitas das vezes vai causando nas pessoas problemas, tanto físicos, emocionais e espirituais, e a pessoa, ao invés de ir numa crescente, ela vai vivendo uma vida assim cada vez pior, né? Achando que trabalhando muito ela vai conquistar muitas coisas. Mas na verdade, se ela souber usar o tempo dela de forma correta, ela vai produzir, né, aquilo que é bom no momento certo, da forma correta, tá? Então a gente falou, uma das coisas que a gente falou semana passada foi sobre identidade. Minha letra é ruim, tá? Vocês vão continuar, tá bom? Mas aí qualquer coisa eu vou falando, vocês podem perguntar. Uma coisa que eu falei semana passada foi sobre identidade e sobre propósito. Porque semana passada eu quis me ater muito nisso, porque a gente precisa entender isso. E muitas das vezes a gente ainda não conseguiu entender quem nós somos e o que nós queremos fazer. Às vezes a gente não tem isso respondido dentro da gente, né? O que você gosta de fazer? Isso é bom você ter esse entendimento, você se analisar, você poder buscar isso. O que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? O que eu quero para a minha vida? Aonde eu quero chegar? Quais são minhas metas, meus sonhos, meus projetos? Por quê? A partir do momento que você responde essas perguntas, você sabe quem você é, você sabe aonde você quer chegar, aquilo que você quer fazer, aquilo que te faz feliz, as suas habilidades, os seus talentos, você vai utilizar o seu tempo para aquilo que é correto, fazendo aquilo que realmente é importante. Porque muitas das vezes, né, a gente perde muito tempo na nossa vida fazendo aquilo que não tem nada a ver com a nossa identidade, não tem nada a ver com o nosso propósito. Mas por quê? Porque na verdade a gente nem sabe o que é isso aqui na nossa vida. E a gente perde muito tempo com coisas que não são necessárias. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento. Então, semana passada eu falei um pouco sobre isso, como você identificar a sua identidade, como você buscar o seu propósito, né? Então, não vou me ater muito nisso aqui, para ser um pouco mais rápido e a gente liberar a aula de hoje. Mas são perguntas que a gente tem que se fazer e buscar esse autoconhecimento. Porque tendo esse autoconhecimento, sabendo aonde você quer chegar, você consegue utilizar o seu tempo da forma mais correta. Porque tem até uma frase, né, muito utilizada, que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E é uma verdade. Então, para quem não sabe para onde quer chegar, para onde quer ir, ele faz qualquer coisa com o seu tempo. Né? E muitas das vezes ela não consegue avançar e viver uma vida, né, extraordinária. Por quê? Porque não utiliza o tempo para aquilo que realmente é importante. Então, por isso que a gente precisa entender a nossa identidade e o nosso propósito. Outra coisa que eu coloquei também é sobre a questão da gente ter metas, né? Eu coloquei aqui sobre metas, a gente ter isso, ter esses objetivos, sonhos, né, ter projetos, a gente ter isso muito claro, muito bem definido, para que você possa realmente avançar em prol daquilo. E outra coisa que eu coloquei também foi a questão do equilíbrio, tá? O pessoal que estava aí semana passada, né, o pessoal que está online, lembra disso daqui, onde a gente falou muito, né, sobre saúde, né? Eu coloquei sobre corpo, né? Sobre o corpo, sobre espírito e sobre mente. A gente precisa ter isso muito bem equilibrado, né? Porque isso aqui vai nos ajudar a gente utilizar, ter tempo para fazer nossas coisas. Porque se você não cuida do seu corpo, logo, né, você não cuida da sua saúde, você não vai conseguir, daqui a um tempo, conseguir produzir da mesma forma, ter a mesma performance, fazer aquilo que você precisa fazer. A gente até brinca, né, que se você não cuida hoje da sua saúde, depois você vai ter que gastar tempo cuidando da doença, infelizmente. Então, às vezes, a gente não se preocupa em cuidar da nossa saúde, porque está trabalhando muito, achando que isso é produzir, achando que isso é foco, e isso a gente vai
vai conquistar muitas coisas, mas quando na verdade a gente esquece de coisas que são importantes também. Esse equilíbrio da vida, que é o corpo, o espírito, que é a nossa vida espiritual. Eu não sei o que vocês acreditam, o que as pessoas que estão online aqui, a gente tem pessoas de várias religiões, né, que acompanham a gente. Então, às vezes, eu não sei no que você acredita, mas é importante a gente ter uma vida, né, espiritual, seja se você medita, se você ora, reza, é importante você ter esse momento, que isso faz bem para você, isso te ajuda a te centrar, te trazer realmente o entendimento daquilo que você quer, a ter fé, né, porque existem muitas preocupações, né, no nosso dia, muitas coisas que vêm tentando nos abalar, então se a gente não tiver fé, não tiver isso aqui firmado, a gente pode também ter problema para utilizar o nosso tempo e a nossa mente, né? Que é, no caso, a gente cuidar da nossa saúde mental, ter cuidado com aquilo que a gente assiste, ter cuidado com as pessoas que a gente anda, ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque tudo isso, né, vai se enraizando na nossa mente, se enraizando na nossa mente, logo se torna uma atitude, que se torna um hábito, e daqui a pouco são coisas que levam a gente a utilizar o nosso tempo de forma errada, né? Ao invés da gente estar produzindo, ao invés da gente estar fazendo coisas boas, coisas corretas, a gente está falando mal dos outros, está fazendo fofoca, está mentindo, ou está assistindo coisas que não tem nada a ver para assistir, ou está com medo porque a mídia só quer saber de amedrontar as pessoas, só quer saber de massacrar a gente, só quer saber de colocar notícia ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que alimenta a nossa mente, né? E a gente saber cuidar disso daqui também. Então, a gente basicamente falou isso na aula 1, né? A gente entrou em alguns pontos chaves, falou um pouco mais detalhado, mas para vocês que não vieram, né, para quem está acompanhando a gente aí e não conseguiu compartilhar a aula 1, foi basicamente isso, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vocês aqui principalmente, tá? O pessoal online também, tá, moço? O pessoal mandar alguma mensagem aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem, mande, que tem aqui a nossa auxiliar técnica aqui, para poder nos ajudar, e aí ela vai falando aí, tá bom? E vocês aqui, obviamente, presencial, fica ainda mais à vontade, tá? Para falar, pode cortar aqui no meio, se vocês quiserem comentar um caso de vocês, porque eu acho que é bacana, né? Ainda mais aqui a gente poucas pessoas, fica legal, fica dinâmico, se vocês quiserem acrescentar, tá bom? Pode ficar à vontade. Esse apagador tá ruim também. Manchando. E aí o pessoal que está online aí, convida mais gente, né, amor? Escreve aí o pessoal, convidar o pessoal aí para a gente estar passando, né? Porque assim, a gente vê que isso aqui é algo que não é falado muito costumeiramente, né? Você não vê muita gente falando sobre gestão de tempo, sobre foco, sobre performance, e muito menos ainda baseado em princípios bíblicos. Porque assim, tudo que eu vou falar aqui com vocês, obviamente que talvez vocês vão ouvir em outros lugares também. Mesmo porque eu aprendi, fiz curso, só que assim, eu sempre tento preparar coisas daquilo que eu vivo, porque não adianta eu ficar aqui falando coisas que eu não faço, né? Então eu tento preparar tudo aqui que eu preparo, são coisas que realmente eu fiz, é algo que eu preparei, e sempre eu busco comparar isso com princípios bíblicos. Se não houver um princípio bíblico, se não houver uma verdade bíblica naquilo que eu estou falando, eu não falo, né? Porque primeiro que eu não vivo. Então eu preciso viver, eu preciso cumprir o princípio bíblico e aí eu falar, porque a gente que entende e acredita nisso sabe que a Bíblia ela está cheia disso, né? Assim, a Bíblia é atual, a gente acha que não, mas a Bíblia fala sobre investimentos, fala sobre vida financeira e fala até sobre gestão de tempo, né? O próprio Davi, né, o rei Davi, ele já falava para isso, ele falava assim, Deus, ensina-me a remir o meu tempo, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa ter um coração sábio. O próprio Davi já falava isso porque ele queria saber utilizar o tempo dele da melhor forma possível, porque o tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. Às vezes a gente acha que a moeda mais preciosa é o nosso salário, é o dinheiro, mas não é, é o tempo. Que além da gente ter todo dia, a gente tem mais 24 horas de oportunidade, mas ele é escasso, porque todo dia ele acaba, né? A oportunidade de ontem acabou, né? Não é que a gente tem que ficar preso ao passado, mas aquela hora, aquele dia já não volta mais. Você tem a oportunidade daqui para frente. Só que os nossos dias, né? Às vezes as pessoas não gostam de falar muito isso, mas a gente tem que falar que, e Davi pediu isso, falou isso para Deus, me ajuda a contar os meus dias, saber que são curtos. Para quê? Para eu saber que o meu tempo aqui na Terra é curto. Então, para eu usar o meu tempo da melhor forma possível. Então, a palavra já fala sobre isso. E eu também tenho vários versículos aqui, que o rei Salomão, o próprio Davi e outras pessoas, o próprio Paulo também, o apóstolo Paulo, fala sobre a questão de utilizar o tempo da melhor forma possível. E durante a aula eu posso até estar falando também. Por quê? Eu busco esses princípios para a gente poder estar falando as coisas aqui, tá? Então, esses são a questão da gestão do tempo, né? Os benefícios eu já falei, eu coloquei aqui.
E aí uma coisa que eu tentei fazer, para a gente fazer a partir de agora, é falar sobre o problema e sobre a solução. Eu vou falar algumas dificuldades. Eu até pensei em fazer assim, essa semana eu vou falar só sobre as dificuldades e a próxima semana falar sobre as soluções, coisas que eu faço para tentar melhorar a minha forma de gerir o meu tempo, ter um melhor foco, uma melhor performance, ser melhor, mais produtivo naquilo que eu faço. Só que eu percebi que iria talvez ficar ruim, né? Porque se eu falasse o problema e não desse a solução, deixasse para semana que vem, acho que ficaria chato mesmo, porque às vezes você vem hoje, ouve agora, aí só vai ouvir o problema, não vai ouvir a solução, né? É ruim. Então talvez eu divida, né? Fale em coisas mais assim, né? Segmentadas, mas o que eu falar hoje aqui de problemas, dificuldades na nossa vida, né? Na forma da gente gerir o nosso tempo, eu vou dar a solução daquilo que eu faço, né? Sistema que eu uso, programas, eu sou muito assim, cara que gosto muito de software, né? De usar celular. Minha esposa gosta muito de papel, meu Deus do céu. Eu nunca vi gostar tanto de um papel. Vocês gostam de papel? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, não sei como é que consegue. Seu papel te dá notificação? Não dá notificação, tô brincando. É verdade. Não, se organiza tá bom, né, pessoal? Mas é porque assim, eu tenho muita dificuldade com papel, mas também sou da área, né? Eu sou da área de tecnologia, então acaba que a gente tem isso. Há muito tempo que eu nem escrevo. Acho que eu não sei nem escrever meu nome mais. Mas hoje tá assim, né? O pessoal não consegue nem escrever. Você escreve, Adrian? Escreve um pouquinho? Pai, só eu que não escrevo, então. Hoje aqui só eu que não estou escrevendo. Mas é bom, né? Mas eu, assim, não gosto. Então eu tenho essa dificuldade. Hã? Ah, mas faz mais no celular, né? Eu também gosto mais de celular. Aí uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu até falei semana passada, mas vocês não estavam aqui, e aí um dos problemas são inimigos nossos internos, tá? Eu vou falar de poucos aqui, eu falei mais de semana passada, mas vou falar dois que eu achei principais para vocês identificarem se existe isso na vida de vocês e que vai ajudar a melhorar a forma de utilizar o tempo, tá bom? Ó, inimigos internos. Inimigos internos. Um que eu coloquei aqui, que a gente já falou, e aí eu vou falar bem rápido sobre ele, é o perfeccionismo. Isso aqui é um grande problema na nossa vida e ele é um ladrão do nosso tempo, né? Dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Primeira coisa, se eu fosse um cara perfeccionista, né, eu já não estaria nem aqui, né? Primeiro, porque eu sei que existem pessoas, até que estão nos assistindo, que vêm aqui, que sabem desse assunto muito mais do que eu. Só que, infelizmente, as pessoas, elas muitas das vezes não se dispõem a fazer as coisas. Porque a pessoa precisa, sim, esperar as coisas estarem perfeitas para fazer. Muitas das vezes você tem um sonho, tem um projeto, tem uma coisa muito boa, né, para ser feita. Tem gente aí, né, que eu sei que está me assistindo aí, que eu estou vendo aqui quem está me assistindo. Tem pessoas aqui que eu conheço, que já compartilham com a gente sonhos, projetos muito bons. Só que essa pessoa não avança, não vence. Por quê? Porque espera estar perfeito. Né? Acha que tudo tem que ter, né, todos os planetas têm que estar alinhados para realmente colocar as coisas para frente. E uma coisa eu aprendi, né, que Deus, quando Ele dá um projeto para a gente, e se a gente não faz, não tem problema. A obra de Deus, ela não para porque a gente não quer fazer. Simplesmente Ele dá para outra pessoa. Porque isso já aconteceu comigo. Deus me deu projetos, né, minha esposa conhece, eu já falei isso até semana passada com a live desligada, né, só para quem estava aqui, contei um testemunho de um projeto muito lindo que Deus me deu, há 5 anos atrás. Eu não cumpri esse projeto e hoje, né, esse ano, uma pessoa até que eu acompanho, que é um grande player aí, um grande influenciador hoje do Brasil, né, até um pregador da palavra de Deus, ele iniciou esse projeto que foi exatamente igual ao projeto que eu escrevi, até na sequência que ele fez lá, eu também, minha esposa viu como é que era, o cara colocou para frente. Então, tipo assim, Deus me mostrou, olha, eu te dei o projeto há 5 anos atrás, você não fez até agora, não tem problema, fica tranquilo, eu dou para outro. E outro faz. E está sendo um sucesso o que ele está fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, talvez era para eu estar fazendo, era para eu estar encabeçando esse projeto. Só que eu não quis, não teve problema nenhum. Outra pessoa vai fazer. Então, às vezes você tem algum sonho, algum projeto, alguma tarefa, algum desafio e você não vive porque espera que as coisas estejam perfeitas, né? Então, cara, o que você faz aqui? Elimina isso da sua vida, né? Faz a si mesmo. E aí, às vezes a gente fica, mas o que as pessoas vão falar de mim? Cara, é muito fácil a gente parecer perfeito quando não está fazendo nada, né? Então, se uma pessoa falar mal de você porque você está fazendo algo que não está tão bom assim ainda, é porque a pessoa está fazendo menos. Porque quando uma pessoa está fazendo mais, ela não tem tempo para ficar olhando para você e vendo o que está de errado, entendeu?
No máximo, pode ser uma pessoa que quer te aconselhar, te ajudar, te fazer até uma crítica de uma forma construtiva, dependendo se a pessoa estiver ali do seu lado, tiver essa abertura com você. No mais, cara, quebra isso daqui, né? A maioria das nossas coisas, né, amor, que a gente vive hoje na nossa vida grande, projetos grandes que a gente tem, não teriam nascido se fosse isso daqui, né? A empresa mesmo, hoje eu tenho uma empresa, né? Meu nome, inclusive, é uma empresa que, graças a Deus, tem dado certo, junto com o meu sócio. E a gente saiu da nossa empresa de carteira assinada, ele conseguiu sair da empresa dele, eu saí da minha, porque tem dado muito certo. Mas é uma empresa que, tipo assim, nasceu do zero perfeccionismo, né? A gente, quando criou a empresa, a gente criou assim, o negócio estava na mesa de café. O negócio estava tão ruim, mas tão ruim, que os alunos nossos, que são treinamentos online, os alunos nossos ficavam corrigindo, ó, isso está errado, tá? Isso aqui não está... E a gente mas não estava nem aí, entendeu? Algumas pessoas falaram mal, outras pessoas, né, criticaram, mas a gente não se importou, né? A gente simplesmente avançou. E graças a Deus hoje a gente está melhorando. Está perfeito? Não dá. Por isso que eu estou falando, se a gente fosse esperar estar perfeito, a gente não teria começado ainda. Isso há 2 anos atrás, né? E a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje. E graças a Deus hoje eu vivo um outro nível de prosperidade na minha vida, de avanços na minha vida, principalmente financeira, porque isso aqui foi eliminado, né? Porque se tivesse dependendo disso aqui, a gente ainda não teria nada. Outra coisa também que eu coloquei aqui é sobre a questão da necessidade de aprovação, né? Vou botar só a aprovação aqui para economizar tempo. Aprovação. Às vezes a gente tem essa necessidade que as pessoas nos aprovem, né? E por isso, tudo que as pessoas pedem para a gente concorda, a gente faz, né? E a gente tem medo de dizer não. E para você matar isso aqui, é isso, é simples. É você pegar e dizer N-A-O-T-I-O, não. A gente precisa aprender a dizer isso aqui. É muito difícil. Mas se você não cumpre essa tarefa aqui, você começa a participar da agenda dos outros. E aí você tem cheio de tarefa lá, cheio de desafios, cheio de sonhos, coisas muito boas que você precisa realizar. Porém, você não avança porque todo dia tem coisas para você fazer para as outras pessoas. As pessoas ficam te pedindo um monte de coisa, né? Coisas essas que não fazem parte do seu propósito, não fazem parte, né, daquilo que você compactua, da sua identidade. E por você nem saber qual que é a sua identidade e o seu propósito, então às vezes você fala sim para tudo. Então por isso que é importante, né, a gente dizer não. Então essa daqui é uma tarefa muito difícil, mas se eu fosse você, começava a fazer, né? Eu tenho tentado fazer isso, né? Buscado fazer, né? Quem tenta não consegue, então a gente busca fazer todo dia, mas é difícil, né? Porque às vezes a gente tem essa necessidade que as pessoas nos aprovem, fica com medo das pessoas nos rejeitarem. Mas se a pessoa te rejeita, né? Ou não para de gostar de você porque você falou um não, porque você está fazendo algo mais importante para você, talvez é hora da gente começar a rever nossas amizades, né? As pessoas que a gente anda, ou a pessoa que ficou triste com você porque você falou um não naquele momento. Às vezes não precisa falar só um não, né? Às vezes pode ser uma coisa com mais classe, né? Às vezes você explica a pessoa, às vezes você dá aula para ela, fala, olha, vou te falar algo, você não pode falar assim para tudo, porque o meu propósito é esse, então isso aqui não faz parte do meu propósito, então, né? Senão você acaba acessando coisas que não é para você, tá? O pessoal colocou aí, difícil mesmo. Aí, ó. A minha sogra tá aí, minha sogra é uma bênção. Minha sogra ó, tá cuidando da Sofia. Ela, tá vendo, pessoal, como é que é? Como é que Deus faz as coisas? A gente ganhou um Vale Night, nosso Vale Night a gente veio pra cá. Tá vendo aí que bênção, né? Ao invés de ele tá curtindo um jantar, né, amor? Mas é uma bênção. Mas é isso, é questão de você saber também utilizar o nosso tempo, né? Eu vejo que isso que a gente está fazendo aqui é uma semeadura. E eu não acredito que eu estou gastando tempo aqui, é investindo. Né? Por mais que tenha poucas pessoas aqui, tem mais pessoas online, tem bastante gente online. Então, mas é importante, né? Mesmo que tivesse menos pessoas online também, tivesse 3, 2 pessoas. Mas para mim, eu vejo que isso é investimento, porque eu não sei aquilo que vai acontecer na vida de vocês por causa do que eu falar aqui, ou o que vocês vão fazer na vida de outras pessoas, né? Porque às vezes vocês vão alcançar mais vidas do que eu, né? E eu espero até que isso aconteça, né? Então, para mim vale a pena, né? Vale a pena a gente estar aqui. Então vamos avançar? Estão com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Natália colocou aí o quê? É muito fácil parecer perfeito quando você não está fazendo nada. Essa frase a gente falou, né? Ela ressaltou o que você disse. Eu tô brincando. Natália Oficial aí, ó. Ela pegou isso aí do Felipe, né? O Felipe escreve oficial também. Esse pessoal oficial aí, o pessoal é importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é talvez a número 1 também. Desorganização
E a outra é falta de planejamento. Que dificuldade para escrever, meu Deus. Então, assim, essa questão da falta de a desorganização e a falta de planejamento também é um dos inimigos nossos, né? É uma das coisas que talvez prejudica mais a gente de conseguir gerir bem o nosso tempo, né? E eu vejo que isso atrapalha a gente de duas formas. Tanto, né, na parte física, né, no mundo, nosso mundo real, né? E tipo assim, a gente tem que ter esse cuidado, e aqui eu já vou dar uma das soluções, né? A gente sempre organizar o nosso ambiente de trabalho, onde a gente está, né? Porque quando aquele ambiente está desorganizado, já te atrapalha no seu foco, né? na sua organização, na sua mente, né? Às vezes até a sua área de trabalho, não sei como é que é a sua área de trabalho, né? Do computador lá, às vezes está com muita coisa. Então, a gente tem que começar a organizar, até mesmo o nosso ambiente físico, que a gente está, né? A nossa mesa de trabalho. Isso é importante, porque quando você está ali trabalhando, se está tudo desorganizado, você não encontra as coisas muito fácil, então você demora para encontrar as coisas. Por quê? Porque está tudo desorganizado, né? E outra coisa também que a desorganização traz é na nossa mente, principalmente. Às vezes a nossa mente ela está desorganizada por causa da falta de planejamento. Às vezes as pessoas elas não buscam, né, igual vocês falaram aí de agenda, de tarefas, que anota. Eu não sei como é que vocês fazem, mas é muito importante não ficar nada na nossa mente. Ó, eu vou te falar a verdade, eu não sei assim o que eu tenho que fazer amanhã. Assim, claro que né, a gente sabe, mas assim, a grosso modo, praticamente eu não sei. E eu não me importo de não saber. Por quê? Porque eu tenho agenda, entendeu? Tudo meu está lá na minha agenda, está na minha lista de tarefas, eu tenho alguns programas de sistema que eu vou estar falando aqui com vocês, e eu não preciso, sabe, ficar lembrando de nada, porque isso atrapalha muito a nossa linha de raciocínio. Vamos dizer que acontece assim, eu tenho que pagar a conta de luz dia 15, e aí você fica com aquilo na sua mente. Aí tem a conta de luz, de água, disso, de aquilo, tem a creche, tem o banco, tem o cartão. Aí olha só, vai ficando um monte de coisa na mente. Eu conheço pessoas que não anotam nada, porque ela acredita que consegue dar conta de tudo na cabeça, né? E isso vai criando tarefa na sua mente, aí no momento mais, né, oportuno, na hora que você vai dormir, ou na hora que você vai fazer uma tarefa importante, fica aquele negócio te lembrando, nossa, esqueci de pagar aquela conta, vou pagar uns juros absurdos. Nossa, esqueci de ir lá, eu tinha marcado com fulano uma reunião, aí acabou que a reunião casou, aí você acaba ficando descredibilizado, porque você marca uma coisa, daqui a pouco você marca outra por cima, e sua vida fica totalmente desorganizada, e a sua mente muito bagunçada. Por quê? Por causa disso. E aí, não sei se vocês já repararam que existem várias vozes na nossa cabeça, né? Sempre te falando o que você tem que fazer, né? Te pressionando, te lembrando, mas é por causa disso. Talvez se você liberar, isso me ajudou muito, tá? Não acaba totalmente, mas te ajuda muito. A partir do momento, toda tarefa que vem para mim, eu já coloco na agenda ou no meu agendador de tarefas, porque eu uso, né, separado dependendo daquilo que eu vou fazer. E isso me ajudou muito a ter uma clareza mental muito melhor. Porque muitas das vezes a nossa mente ela fica bagunçada por causa disso. Porque existem muitas tarefas desorganizadas. Então, a partir do momento que você tira da mente, né, e coloca isso num sistema, num software, num papel que seja, o que eu não aconselho, brincadeira. Pode botar no papel sim. A questão do papel, depois eu vou até brincando, né, mas falando a verdade, é a questão que eu falo até com ela, né, tipo assim, ter o acesso, né, você acaba tendo que andar com a sua agendinha debaixo do braço, né, e eu não curto muito, ela liga tanto, mas às vezes se precisa, né, por exemplo, a agenda dela não notifica ela por e-mail, no celular, meu agendador, meu sistema, né, às vezes aparece lá a notificação no celular, olha, você tem reunião tal hora, né, às vezes, né, a sua agenda de papel não faz isso. Vai ser uma luta, né, amor? Daqui a pouco ela vai vir aqui e vai falar a favor da... Mas assim, então essa questão de você ficar com a mente bagunçada é isso. Então é importante, tá? Uma tarefa que, para tentar solucionar essa desorganização, é você jogar tudo para o papel, pode jogar para o papel, mas também, principalmente, se você quiser, e aconselho fortemente para algum sistema, para o celular, para o computador. E eu vou estar dando algumas ferramentas aqui que eu utilizo que talvez vocês podem fazer, tá bom? E aí, vocês colocam as coisas no papel ou fica tudo na mente? Tudo no papel. No papel? Fica no papel? Na mente e no celular, né? Fica muita coisa na mente ainda? Isso te atrapalha não? Consegue segurar a barra ainda? Mais ou menos. Não?
Mas esse aqui é o problema, tipo assim, às vezes a pessoa não é de esquecer e tá tudo bem. Só que isso te atrapalha, que fica ali na sua mente. E aí a mente nossa é enganosa. Às vezes acontece alguma situação que você fica preocupado, alguma situação que te destabiliza emocionalmente, e aí você não consegue dar andamento no fluxo da sua vida. Por quê? Porque não está organizado, entendeu? Aí está na sua mente e você esqueceu, né? Ou mesmo que não esqueça, mas fica na sua mente latejando. Agora, se está no papel, tipo assim, eu tenho lá um sistema que eu utilizo lá de tarefas, que tem mais de 100 tarefas lá de coisas que eu separo, que eu coloco tarefas para tudo, seja para minha vida pessoal, né, coisa que a gente faz em casa, projeto de casa, minha vida profissional, aqui na igreja, os ministérios que a gente participa, então tudo eu tenho lugar para agendar, então tem tudo lá. Então, cara, tá tudo lá, eu não me preocupo com nada, entendeu? Nada com nada, tudo que eu converso aqui, se eu tenho um projeto, vou conversar com a minha esposa, eu anoto lá tudo que eu conversei com ela. Com a Adrian, criei um projeto aqui com a Adrian aqui, tem umas tarefas lá que a gente precisa fazer, tá lá anotado, entendeu? Então, tudo com data, então é importante. Se você quiser liberar um pouco mais a sua mente, tirar essas vozes aí, se é que existe isso, né, é uma forma, tá bom? Aí eu coloquei aqui também sobre a questão da diferença, né, entre rotina tarefa e projeto. Tá? Eu vou falar isso aqui rapidinho, só para a gente poder avançar e a gente entender. Qual que é a diferença da rotina, da tarefa e do projeto? Ó, eu vou dar um exemplo. Se você for para Disney, né? Todo mundo quer ir para Disney, alguém quer ir para Disney um dia? Pode ir para Israel? Quem quer ir para Israel, né? Então, olha só, você vai para Disney aqui, que sei que tem gente aqui que quer ir para Disney aí online aí, deixa eu ver, tem Natália quer ir para Disney, não consigo estudar com a mesa bagunçada, isso é muito real. É verdade, estudar com a mesa bagunçada é horrível. E aí o que acontece? A questão, você quer ir para Disney, você precisa montar um projeto, você mora aqui no Brasil, você quer ir com a sua família. Vocês acham que isso aqui é um projeto, uma tarefa ou uma rotina? Ir para Disney? É um projeto? O que é um projeto? Vocês sabem? Porque exige o quê? Muitas tarefas lá dentro, né? Você tem que ver passaporte, tem coisas que não dependem só de você, depende lá se vai ter passagem, se não vai ter, quanto que vai estar, porque às vezes não vai caber no orçamento. Né? Tem que ver o dólar, tem que fazer a cotação, tem que fazer, né, o câmbio, tem muitas coisas aí que dependem. Então é um projeto que muitas vezes nem depende só de você, então você vai ter que colocar tarefa para outras pessoas também te ajudarem também, tudo aquilo. E são várias tarefas dentro do projeto. Agora, por exemplo, se uma pessoa só pede para você comprar a passagem aérea para ela ir para Disney, isso é o quê? É uma tarefa, porque ela te deu só essa tarefa. Ó, você compra passagem, tá? O preço é esse, compra. Beleza, acabou a sua tarefa, você tem aquilo dali. Ó, você tem até tal dia para comprar para mim. É uma tarefa. Agora, se você trabalha de segunda a sexta lá na Disney, lá, você é um funcionário, o que é? Um projeto, uma tarefa, uma rotina? É uma rotina, entendeu? Então a gente tem que saber que existem coisas tudo na nossa vida vai se encaixar nesses três aqui. Ou vai ser nossa rotina, ou vai ser uma tarefa, ou vai ser um projeto. E dependendo de cada um deles aqui, para onde eles forem, né, essa sua atividade for, né, você vai ter algo a ser feito, né? De maneira diferente, de forma diferente, sistemas diferentes, né? Vai ser, cada um vai ser segmentado de forma diferente, vai ter ações diferentes para tomar para cada uma. Tá bom até aqui? Vou avançar aqui então, vou tentar apagar aqui o quadro. Deixa eu botar o primeiro aqui, rotina. Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Não, tá. Então, na nossa rotina, uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acredito ser de suma importância, é a questão do dormir, tá? Dormir é uma rotina, né? Pelo menos deveria ser, né? Será que tem alguém que não dorme com rotina? Ah, não, isso aí é esporádico, é uma tarefa, de vez em quando eu faço. Às vezes tem, né? Eu já fui assim, eu acho que pra mim um dia dormir foi uma tarefa, né? Que eu dormia 2 horas por dia. 2, 3 horas na época de faculdade, morava longe, fora de cidade, era uma loucura. Fiquei doente pra caramba, tive um monte de problema. Não aconselho pra ninguém, mas às vezes a vida faz a gente fazer essas coisas, né? Mas acabou, graças a Deus, né? Foi-se o tempo, né? Não façam isso em casa. É uma loucura, dormir, né? Então tem gente que dorme pouco,
tem gente que dorme muito, né? Então, tá, isso daqui é uma rotina nossa. A questão de dormir pouco afeta muito na sua produtividade, na sua gestão do tempo, porque a gente já sabe, já entendeu, né? Eu sei que a maioria de vocês já talvez já leram, já estudaram, ou já ouviu falar o quanto, né, o sono ele é importante para que você possa ter um dia melhor, né? Então, que a gente precisa ter, né, um sono de qualidade. E às vezes a gente acha que é dormir muito. E às vezes não é isso, é qualidade de sono. Eu sou uma pessoa que atualmente durmo durante 6 horas, né, por dia, não mais do que isso. E as pessoas, tem gente que fala é muito pouco, é muito pouco. Eu durmo 8 horas, 9 horas e fico cansado. Mas eu não fico. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um sono de qualidade. O meu sono é aquele, né, que a Magda fala assim no dia assim, fala, choveu muito, ventou, trovejou, caiu, faltou luz. Cara, não vi nada, né? Quando eu durmo é para dormir mesmo. Agora tem gente que quando dorme 10 horas seguidas e acorda mal, entendeu? Existem alguns motivos, mas, eu vou até estar falando aqui, mas, tipo assim, a qualidade do sono da pessoa não é boa. E isso atrapalha ela na vida dela, na gestão do tempo dela. Primeiro que ela usa muito tempo dormindo, e o pior é que ela dorme muito tempo e não descansa, pelo menos descansasse, né? Então, se você é uma pessoa, né, que dorme pouco, né, busca melhorar, né, porque isso aqui não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai atrapalhar na sua mente, vai atrapalhar sua saúde, e daqui a pouco você vai ter que gastar tempo, né, recuperando, cuidando da doença que você vai arranjar de tanto dormir pouco, igual aconteceu comigo, né? Hoje eu ainda sinto alguns problemas, algumas situações da minha vida que eu vivo hoje ainda, são problemas devido ao tempo que eu dormia muito pouco, né, devido a trabalho, faculdades, coisas que me faziam dormir pouco tempo, né? E a questão de dormir muito também, você tem esse cuidado. Por que eu durmo muito e não descanso, né? Teve até um colega nosso que estava conversando esse final de semana que a esposa dele ela fica rangendo os dentes à noite. É bruxismo que se fala? Acho que é bruxismo, né? E aí o que acontece? Ela dormia várias horas, né? Muito tempo e não ficava descansada, ficava o dia todo mal. Aí o que acontece, né? Eu durmo muito menos e estava bem. E aí ele falou que ela foi no médico, foi entender e aí percebeu isso. E quando a pessoa tem esse tipo, né, não sei se chega a ser uma doença, mas esse tipo de hábito, né, de bruxismo, ficar rangendo dente à noite, ela não consegue descansar, porque ela não consegue completar os ciclos de sono na noite dela. Isso atrapalhava ela no desenvolvimento. Então ela começou, né, a ter esse tratamento, tomar alguns remédios e hoje consegue ter uma noite melhor e, consequentemente, um dia melhor, um dia mais produtivo, rende muito mais. Então, vocês estão entendendo? Então, assim, se você tiver algum distúrbio de sono, cara, busca um profissional, né? Busca uma pessoa para estar te ajudando. Né? Se você precisa, né? Ou você tenta ajustar, porque às vezes é só um ajuste seu que você já sabe onde precisa ser feito, ou não, às vezes você precisa de um profissional mesmo, como esse caso, que conseguiu auxiliar ela dando a direção correta, né, para aquilo que ela precisava fazer, tá? E outra coisa também, né, na questão de dormir, que a gente tem que ter muito cuidado, né, que assim é uma das coisas que atrapalha muita gente, a questão do ciclo do sono que eu falei, né? Eu já estudei, né, sobre a questão do ciclo de sono, fala que cada ciclo de sono, né, o ciclo ele é mais ou menos de 1h30, né? Então, dizem, né, que o bom é você dormir ou 4h30, 4h30 é pouco, né? Mas caso aconteça, se você acordar nesses horários aqui, né, que são horários, né, múltiplos, né, de 1h30, acaba que você acorda mais disposto. Já aconteceu de você acordar um dia, por mais que você acorda de madrugada, você acorda bem, você acorda, nossa, acordei disposto, né? E às vezes você acorda tarde, né, dorme 8, 9 horas e você acorda mal. Normalmente é porque você interrompeu um ciclo de sono, né? E quando você interrompe o ciclo de sono, você acaba acordando muito mal. Se você conseguir acordar nesse time, por exemplo, 4h30 bem dormidas, e você acordar ou 6 horas, ou 7h30, você vai acordar mais disposto. Eu faço isso daqui há muito tempo, sem saber disso. Eu vi esse estudo há pouco tempo atrás, e sempre foi uma qualidade muito boa. Eu falo com a Magda, sempre quando eu durmo um pouquinho mais, 6h30, 6h40, 7 horas, eu acordo muito mal. Por isso que eu busco acordar esse horário. Me ajudou muito, né? Claro que se você precisa de mais horas de sono, já percebeu isso? Tem isso daqui, né? Tenta acordar, né? Tem gente que fala que tem que ser 8 horas. Tenta acordar meia hora antes e ver se não vai fazer diferença. Porque às vezes você dorme 8 horas, 8h30 e você vê que ainda não está legal. Então, vai ajustando. Tudo isso aqui em questão de tempo, gestão de tempo, ao longo da nossa vida, eu vejo que são testes. São coisas que você vai testando, que você vai buscando, que você vai fazendo, vai mudando alguns detalhes, vai mudando a sua rotina. Eu tenho feito muito isso, né? A Magda conhece lá que eu sou um cara assim, que, por exemplo, quando eu acordo, eu boto cronômetro.
Eu acordo e eu boto pra... Quanto tempo eu demoro para escovar o dente? Quanto tempo eu demoro? Eu demoro, porque eu gosto de fazer esses testes, entendeu? Para ver como é que está sendo minha rotina, como é que está sendo minha performance durante o dia, quanto tempo eu demoro para tomar café, para fazer exercício, para orar, para ler. Então eu boto isso para poder realmente ver como que está sendo, né? Para ter um dia mais produtivo. Né? Porque eu sou um cara assim, que tenho muitas tarefas durante o dia, tem muita coisa a cumprir. Né, e busco fazer, e sei que tem uma vida equilibrada, né, porque eu busco ter meu tempo com Deus, meu tempo com minha família, mas eu tenho meu trabalho, né, eu também tenho muitas outras tarefas, tem aqui na igreja a questão dos ministérios, tem projetos meus, sonhos que eu faço à parte, tem momentos de lazer que eu tenho que ter, né, momento de leitura, de aprendizado, então assim, eu tenho muitas coisas durante o dia para fazer, então se eu não tiver, né, isso daqui muito bem elaborado, né, for totalmente desorganizado, eu não consigo viver todas essas coisas, né, e é por isso assim que eu acredito que a gente tem, né, avançado muito na nossa vida, porque a gente tem conseguido gerir o nosso tempo de uma forma muito boa. Então, essa questão do dormir, ela é muito importante, tá? Outra coisa também, na questão do dormir, é a questão da soneca, né? Às vezes a gente, né, utiliza a soneca, teve uma vez, não sei se minha irmã está assistindo aí, mas eu vou dar, já estou falando aqui, né, uma bronca que eu dei nela, que ela achou bonito de postar no Instagram que o relógio, o despertador dela era 6 horas, aí tinha um lá 6h05, 6h10, 6h15, eu sei que o negócio ia até quase 8 horas. Eu falei, você achou bonito isso? Sabe, porque tipo assim, né? Por que não dorme logo então até 7 horas? Sabe? Porque você fica fazendo isso daqui, primeiro, você começa a entrar num ciclo de sono não completo, às vezes você acorda muito bem. Aí você entrou num ciclo de sono, daqui a pouco você acorda mal. E aí vai indo, sabe? E aí você não levanta, aí você nem dormiu, nem descansou e nem aproveitou o seu tempo para fazer nada. Então essa questão da soneca às vezes acaba roubando o seu tempo, sabe? Às vezes você começa a entrar num novo ciclo de sono, porque eu acho que para você começar a entrar no ciclo de sono, eu acho que 5 minutos não, mas eu acho que é de 10 a 15 minutos. Mas tem soneca que é isso, né? Que é 10, 15 minutos. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você acorda muito bem, disposto para começar a fazer as coisas, e aí você vai apertar lá o botão soneca, né? E aí você começa um ciclo de sono, daqui a pouco você acorda mal. E aí você fica mal o dia todo, por quê? Por causa de 15 minutos. Será que valeu a pena? Né? Eu já fiquei muito assim, e hoje a Magda sabe. Eu não coloco na opção soneca. Mas assim, tem uma estratégia, né? Que eu faço. Às vezes ela fica com raiva que eu... Não fica mais não, né? Mas já ficou, né? O que eu faço? Eu pego o celular e coloco em outro cômodo, coloco no nosso banheiro. Por quê? Porque se fica do meu lado, eu sou um cara que tem um sono muito pesado. Eu desligo o celular e não vejo, né? O meu sono é tão pesado que é capaz de eu atender o celular se alguém me ligar, falar e não lembrar, né, que eu falei com a pessoa. Às vezes acontece isso, né, da gente conversar à noite e eu nem lembrar. Porque não é porque eu tenho um sono muito pesado. Então, assim, se você tem essa dificuldade de acordar à noite, faz isso. Pega o celular e bota bem distante da sua cama, porque você vai ter que levantar. A partir do momento que você levantar, você desligar, voltou para a cama, aí, né, se você voltou para a cama, aí você merece uma coça, tá brincando. Mas, assim, aí já é uma coisa assim, mais difícil. Agora, se você está na cama, você pega só o celular aqui, né, tá na cabeceira e desliga, às vezes você faz até inconscientemente. Né? Agora, se tiver em outro cômodo, você tiver que levantar, aí você já começa o dia, já avança. Né? Aí você usa alguma estratégia, né? Bebe uma água logo de manhã. Eu gosto muito de, por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou no banheiro já é escovar o dente. Né? Por quê? Porque só aquele gosto de menta, né, dali da pasta já dá um despertar. Acendo a luz assim do banheiro para ficar bem claro também, já ajuda, já toma um copo d'água e já começa a atividade. Porque senão você fica, né, devagar, tal. Então são coisas que você vai fazendo, você vai aprendendo, né? Isso são coisas que eu faço, mas às vezes você vai testando na sua vida, né? Vai vendo o que dá certo, o que não dá, e assim você vai vendo as coisas andar, né? E isso é importante. Acordar cedo é muito bom, né? Não sei se vocês têm esse hábito, têm esse costume, mas se é uma estratégia também que eu daria para vocês é essa, é acordar cedo, né? Eu vi quanto isso fez diferença na minha vida, né? Assim, de você poder começar o dia, né? Começar o dia bem cedo, você começar já fazendo aquilo que é importante. Eu tento sempre isso, né? De manhã é o meu tempo mais produtivo. Eu vou falar isso mais para frente, sobre a questão de você saber o seu tempo mais produtivo para poder fazer aquilo que realmente é importante. Então, essa questão do sono, tá? É isso que eu tenho para falar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem falar vocês fazem algo diferente que ajuda vocês, se o pessoal online faz alguma coisa diferente. Você faz alguma coisa que te ajuda? Você pode... O que eu fiz, assim, depois que o Léo principalmente começou a ter o costume de dormir 6 horas por dia, foi testar o que Dá certo para você, né? Uhum. Comecei aí no ritmo dele. Ah, beleza, vamos acordar às 5h30, 6 horas. Só que eu ficava acabada.
Uhum. Aí hoje eu levanto 7 horas e levanto bem. E assim, eu prego muito dormir cedo. A gente gosta de deitar É. cedo, embora seja um pouco difícil. Mais difícil agora com criança, né? E Que a a gente tem um gente tem bebê. uma filhinha de 1 ano, então às vezes não dá. Tem que fazer a rotina dela toda, botar ela pra dormir depois que a gente vai, né, tomar banho, jantar, dormir. Mas eu testei algumas vezes, né? Até eu acertar o que Acertar. dá certo pra mim pra eu ser produtivo. É isso, mas assim, não adianta, você não vai, não é de cara que você acerta. Essa questão da gestão do tempo, eu vejo que é uma musculatura, é igual você ir para academia. É você exercitando todo dia você faz um pouco, todo dia você melhora um pouco, e aí você vai criando esse hábito, vai criando essa rotina, vai criando essa vontade, vai descobrindo o que dá certo para você, porque o que dá certo para mim não dá certo para você, entendeu? Às vezes assim, né, tô dando técnicas aqui, mas a nossa rotina muda, igual eu falei com ela, a nossa rotina, eu mudei minha rotina agora há pouco tempo, né? Por quê? Quando a gente não tinha, né, uma neném em casa, nossa rotina era de uma forma, era muito mais fácil. Agora que tem, é outra, entendeu? Então as coisas vão mudar de ciclo em ciclo, né, na sua vida. Então você tem que ir se adaptando, né? Mas é importante ter rotina. É importante você ter rotina, né? Isso aí, você vai ter. Por mais que às vezes, A Sofia, por exemplo, a gente já tem a rotina dela. até para criança isso é bom, né? Desde a hora que acorda, todos os dias a mesma coisa. Claro, nem todo dia dá para ser exatamente igual, mas tem todos os processos. A criança já vai aprendendo. Ela sabe que depois do almoço ela vai dormir, então ela já começa a ficar com sono na hora do almoço, porque a rotina, né? E depois que a gente estabeleceu uma rotina para ela, quando ela estava ainda bem novinha, foi melhorando o sono noturno. Quando ela começou a comer, que a gente estabeleceu rotina, ela começou a comer bem. Então, o ser humano precisa de rotina, né? Todos os Sim. dias ter os seus processos. Isso aí. Até a criança ela precisa disso, ela fica melhor, né? Ela se sente melhor, ela tem um dia melhor, mas quanto mais a gente, né? Outra coisa que então a gente colocou aqui, criar rotina, né? Tanto de manhã quanto à noite, né? Claro que durante o dia todo é importante, mas a gente sabe que durante o dia muitas coisas acontecem. Então eu tento sempre criar uma rotina o quê? De manhã e à noite, que é o horário que você tem mais controle. De manhã, você acordou bem cedo, você consegue fazer aquilo que é realmente importante. Então, todo dia de manhã eu acordo e tenho uma rotina. Algo que eu faço, que eu sei que eu preciso daquilo dali. Eu preciso do meu tempo com Deus, eu preciso do meu tempo com a minha família, eu preciso do meu tempo de estudo. Então, assim, o que eu acho que é importante, que eu preciso fazer, eu faço no começo do dia, né? Crio essa rotina para fazer isso no começo do dia. E no final também, para eu poder ir caminhar para poder dormir. Porque às vezes se a gente fica nessa variável de um dia dorme 10 horas, 9 horas, mas outro dia dorme 3, 4 horas da manhã, a vida vira uma bagunça. Né? E o seu relógio biológico, a gente, né, o ser humano, a gente acaba ficando bagunçado também. Por quê? Porque a gente não cria, né, essa ordem na nossa vida. Então, por isso que é importante também, se vocês conseguirem, fazer uma rotina tanto matinal, quanto essa também de ir para a cama. Até para você já ir fazendo, né, uma higiene do sono, você não ficar... não comer muito tarde, jantar muito tarde logo na hora de dormir, isso atrapalha muito a digestão, né, para você durante o sono, aí atrapalha você dormir, atrapalha o ciclo do sono, você ficar assistindo muita televisão, muito celular, então prefira à noite, às vezes ler um livro, né, que aí já vai relaxando, tanto que você já até dorme, né, às vezes vai dormir lendo um livro, né, se for a Bíblia então, aí que a gente dorme, né, nunca vi dar tanto sono é ler a Bíblia, né, você quer sentir sono, se tem problema com sono, leia a Bíblia à noite, você vai dormir tranquilamente. Se não dormir, pelo menos você leu a palavra de Deus aí, já foi bom pra caramba. Vai lendo até dar sono. Né? Mas vai dar sono sim. Então, criar a rotina. Outra coisa é programe sua semana. Né? A gente precisa, né, ter essa programação. Né? Eu tento fazer isso no final de semana anterior, já programar a minha semana que eu vou ter. Né? E isso é muito importante, porque você já vai saber o que tem para fazer. Aí você alinha com os seus familiares. Né? Eu tento falar com a Mari, o que tem para essa semana agora? Ah, tem que levar o bebê no médico, tem que fazer isso, aquilo, então beleza. Eu já tenho aqui a agenda da minha semana, né? Já sei o que eu tenho para fazer, né? E aí eu alinho com a minha família o que mais tem que ser feito. Por quê? Eu sei os tempos vagos, os tempos disponíveis. E aí eu consigo encaixando as tarefas, entendeu? E aí eu consigo ter uma semana mais fluida. Porque às vezes a gente passa dia, entra dia, passa semana, passa mês, e fala assim, cara, eu não fiz nada, parece que eu não fiz nada. Mas não é que você não fez nada, é porque, na verdade, assim, você não se programou para fazer nada. Então você fez o que deu, você fez o que deu para fazer, o que mandaram você fazer, o que aconteceu. Então,
a gente tem que sair disso, a gente tem que ser mais intencional, a gente tem que fazer aquilo que é importante, aquilo que faz parte do nosso propósito, aquilo que realmente a gente quer fazer, o que tem que ser feito, né? Obviamente que acontece essas coisas durante o dia, por isso que eu falei, às vezes criar uma rotina de manhãzinha e à noite é mais fácil, porque durante o dia acaba acontecendo algumas outras coisas. Mas você programar a sua semana já vai te ajudar muito, até para você conseguir dizer os nãos. Porque aí se a pessoa falar, eu preciso falar com você. Mas, cara, não precisa não, porque para mim não dá, na minha agenda essa semana eu não consigo. Felizmente, só semana que vem, mas é importante. Então, eu tenho muita coisa importante também. Eu tenho isso. Porque a gente precisa, né? Felizmente, claro que tem situações que a gente vai acabar trocando, né? Mas, se for possível, você seguir aquilo, para que você possa cumprir as tarefas e assim você realmente viver a sua vida, né? Então, programar a semana é algo muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui é o ponto produtivo do dia. Isso aqui é algo assim que eu fiquei durante muito tempo da minha vida, né, tentando entender como que eu funcionava. Hã? Hã? É o barulho, né? Parece que alguém falou, né? O vento, tá um vento forte, né? Um vento impetuoso. O ponto produtivo, tipo assim, você saber aonde você produz melhor no seu dia, né? Eu vou te falar como que eu funciono para você começar a pensar no seu caso e você começar a trabalhar isso. Eu sou o cara que acordo e tipo assim, meu pico de produtividade sobe muito rápido, né? Eu tomo um café ali e tal, oro, minha produtividade aumentou muito. Aí quando chega aqui na hora do almoço, né? Aqui quando chega lá pro lado de meio-dia, cara, despenca assim consideravelmente, né, amor? Vai até abaixo de zero. Se aqui é o zero, vai abaixo de zero. É muito ruim mesmo, né? Depois que eu almoço, né? E eu já percebi que eu fico pelo menos aqui 2h30, né? Se recuperando desse sono terrível, né? E aí depois dessas 2h30 começa a produzir de novo e tal. Só que assim, rapidamente também depois quando o dia vira, quando dá umas 6 para 7 horas, né? De 6 para 7 horas, esse horário assim, de 6 para 7 horas aqui, vou botar aqui umas 6h30, né? Vou botar 18. Umas 18h30, botar mais ou menos, também começa a cair de novo. Aí depois sobe e depois eu consigo produzir até de madrugada, se eu quiser. Depois que passa assim de uns 7h30, né, 8 horas, eu consigo produzir até de madrugada. Só que eu antigamente fazia essas doideiras, hoje eu não faço mais. Hoje dá umas 11 horas, 11h30, a gente já tenta dormir, né? Mas eu descobri que a minha vida é esse ciclo. Então você provavelmente tem os seus também. Então você precisa descobrir para quê? Porque como é que é importante? Eu já entendi que meu pico de produtividade são esses momentos. Então, se são esses momentos, aqui eu vou fazer aquilo que é mais importante, aquilo que exige de mim, né, mais energia, mais foco, mais concentração. Porque muitas das vezes você deixa para fazer aquilo que é importante aqui, ó. Você começa o seu dia respondendo no WhatsApp, mandando mensagenzinha no Instagram, vendo, ó, seu tempo produtivo é isso aqui. Você está aqui, ó, só usando com coisa circunstancial, coisa que não tem nada a ver. Você fica usando esse tempo aqui que era para você fazer coisas importantes com besteira. Então o que eu faço? Aqui eu coloco as tarefas mais difíceis do meu dia. Às vezes eu tenho que fazer uma tarefa muito complicada, algo que requer muita atenção. E nesse horário de 2h30 depois do almoço, eu tento fazer algo que é uma atividade mais operacional. Se eu tenho que ir na rua resolver alguma coisa, depois de 1h30 mais ou menos de almoço, aí eu vou caminhar, vou fazer um exercício físico. Eu fazia exercício físico aqui de manhã. Só que como é meu ponto produtivo aqui, eu já não estou gastando mais meu tempo. Eu até mudei essa rotina, né? Eu parei de fazer exercício físico no começo do dia. Eu botei para cá, porque é uma atividade que eu consigo fazer quando eu estou com sono, porque é até bom que me desperta, né? Então eu faço aqui, né? Eu faço nesse horário aqui que também tem esse pico de produtividade. E aqui também eu tento fazer, aí aqui quando a minha produtividade volta, eu tento finalizar o meu dia, né? Então você pode ver perceber que o meu ponto maior é esse daqui. Então quanto mais cedo eu acordar, mais cedo eu fico produtivo, porque depois do almoço já era, né? Então se eu acordo 4, 5, 6 horas da manhã, me ajuda muito, porque o meu tempo de produtividade vai ser maior. Então eu já entendi isso, por isso que eu acordo cedo, para isso daqui, né? Então você entendeu como é que é importante? Então assim, não sei como é que é a vida de vocês aí, como é que funciona, mas tenta entender como é que é o seu ponto de produtividade, seu ponto produtivo, assim, quais são os melhores. Para quê? Para você, conforme você for programando a sua semana, o seu dia, você começar a encaixar nesses lugares de maior produtividade aquilo que é importante, né? Só que ver, né? Por exemplo, eu tenho produtividade muito boa aqui, porém, né, eu não faço aqui porque já é a hora de eu dormir, né? Se eu começar a fazer alguma coisa aqui, eu vou direto. 2, 3 horas da manhã para mim é tranquilo.
Só que também no outro dia já era. Aí acordo tarde no outro dia, aí já acorda perto do horário de almoço, aí começa a bagunçar tudo, entendeu? Por isso que às vezes não vale a pena. Vocês já sabem já o ponto produtivo de vocês? Já sabem? Pela manhã também? Às vezes é difícil assim, quando a gente trabalha, né, para outras pessoas, às vezes a gente é obrigado a trabalhar a hora que mandam a gente trabalhar, né? Mas conforme você tem essa possibilidade, você vai melhorando, né, o seu dia. Ou pelo menos mesmo no trabalho, né, de carteira assinada, você trabalha numa empresa, você colocar suas tarefas mais importantes no horário que você é mais produtivo, né? Então, isso também vai te ajudar de qualquer forma. Você é produtivo que hora, amor? Qualquer hora, né, amor? Hã? Qualquer hora. Mãe é assim, mãe tem superpoderes, né? Mãe é um caso à parte. Mãe não tem isso aqui não. Não tem rotina, não tem programação de semana, é o que der pra fazer, né? Tô brincando. Não, mas isso é importante. Às vezes, por mais que você não consiga cumprir, você tem ali uma rotina a ser cumprida, né? Se acontece alguma situação, principalmente quem tem criança pequena, né, que é um caso, né, bem típico, né, das mães, não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que atender a criança, vai ter que fazer o que tem que ser feito, né? Mas pelo menos você tem uma rotina ali para ser cumprida. Vocês estão sentindo frio? Não, né? Não, se estiver sentindo frio, a gente desliga aí. Deixa eu ver aqui, tarefa, projeto. Tá, o programa. Um programa que eu utilizo muito para me ajudar nisso daqui é o Google Agenda, né? Vocês utilizam, você só utiliza papel, né? Papel, você só utiliza papel também? A senhora só utiliza papel? Só na mente, né? Tá na mente, ela tá na mente. E você usa algum programa? O Notes do próprio Samsung? Ah, tá, o Notes do... O cara é de iPhone, né? O cara... Eu uso notas quando eu vou sair. Notas... Aí você vai... Ah, tá, mas não é uma agenda, né? No caso, ele é mais para tarefas, né? Entendi. Então, para você programar isso a semana, né, sua rotina, essas coisas, cara, é muito importante você usar o Google Agenda. Isso me ajuda muito. Então, assim, qualquer coisa que eu tenho, se a pessoa falar, olha, vai ter uma reunião tal dia, tal hora, ó, dia 27 de novembro, às 3h30, 3h27 a gente tem uma reunião. Eu vou lá no Google Agenda e coloco. Por quê? Para não ter dificuldade. E aí, dependendo, né, para quem não conhece o Google Agenda ou qualquer outro desses notificadores, eles têm muito esses recursos de conseguir te lembrar, né, dependendo da complexidade. Por exemplo, se eu tenho que viajar, né, a reunião vai ser em São Paulo, né, aí eu coloco lá para me lembrar uma semana antes, porque aí eu tenho que me programar, tem algumas coisas a mais que eu preciso fazer, rever, né, porque às vezes é uma coisa que é daqui a 3 meses, só que eu preciso me programar uma semana antes, né, então você coloca para te notificar. Às vezes não, às vezes é algo simples, que pode te notificar uma hora antes, então você consegue colocar lá. E o bom é que nesse Google Agenda, acredito que outros também tenham isso, mas você consegue ter uma visão panorâmica da sua semana. E aí vai mostrando tudo que você tem para fazer ali. Aí se você coloca duas coisas ao mesmo tempo, ele te dá um ponto de atenção que tem 2 tarefas no mesmo horário, e aí para você segmentar, e aí ele te dá melhores horários para você fazer as coisas, ele vai entendendo quais são os seus, qual é o melhor ponto para você colocar tarefas na sua agenda. Então, assim, eu gosto de usar sistemas, esse software, por causa disso, porque ajuda, facilita, né? Você fazer essas movimentações, facilita na notificação. Se eu estou em qualquer lugar eu vejo pelo computador, ele sincroniza com o celular, né? Então fica muito mais fácil. Então não sei qual que vocês usam, né? Mas é importante, né? Conforme você vai crescendo, porque assim, as coisas vão avançando. Eu creio que na nossa vida as coisas elas vão avançar. Então, cada dia mais a gente vai ficar importante. Daqui a pouco tem mais gente querendo fazer reunião com você, agendar coisas, né? Você vai ter mais tarefas para serem feitas. Então, a gente precisa organizar a nossa vida agora que está... Olha, mas eu não tenho quase nada para fazer, eu quase não tenho agenda, converso com poucas pessoas. Mas começa agora. Porque se você, né, começar agora, conforme você for crescendo, você já vai crescer de forma organizada. E às vezes a gente não cresce por causa disso, porque a gente não se organiza para crescer, né? Parece que é incrível. Depois que eu comecei a me organizar na agenda, parece que as coisas começaram a acontecer mais ainda, né, na minha vida. Mas por quê? Porque eu fui organizando. Porque antes parecia que eu não tinha tempo para nada. Mas não era porque eu não tinha tempo. Eu só era desorganizado. Na verdade eu tinha. Mas tipo assim, se a pessoa falava, Léo, eu preciso fazer uma reunião com você. Não dá, porque eu tenho muitas tarefas. Mas não tem nenhum tempo. Porque tipo assim, eu não tinha organizado. Eu não tinha organizado minhas tarefas, o que eu tinha que fazer, em que horário que eu tinha para fazer, a minha agenda. Então acaba que você não conseguia avançar, você não consegue fazer coisas novas. Por quê? Porque você não tem essa organização. Então, o Google Agenda e qualquer outro organizador, se vocês tiverem online algum que vocês utilizam, também pode colocar. Quem utiliza é o Felipe, né? Ele falou que utiliza o Google Agenda.
Colocou processos. É verdade. Então tá bom. Então vamos usar o Google Agenda. São que horas? 8h07. Estou vendo só aqui, pessoal, porque tem mais um negócio que eu quero falar, só que já são 8h07. Vou falar bem rápido aqui, então, para a gente poder finalizar. Sobre tarefas e projetos, só para a gente finalizar isso daqui. Tarefas. Porque esse conceito é importante. Só para a gente finalizar, vou falar ele aqui por último. Então, nas nossas tarefas e projetos, a gente tem que segmentar, né, aquilo que é urgente, aquilo que é importante e o que é circunstancial. Acho que é assim. Se não é assim, vai ser imperfeccionismo. Então, você, quando toda a sua tarefa, seus projetos que você tem que segmentar aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é circunstancial. Qual que é a diferença de cada um? Urgente é aquilo que não tem tempo para ser feito, tem que ser feito agora, né? Então, acabou o tempo daquilo e você precisa fazer com urgência, tem que ser na frente de tudo. Importante é tudo aquilo que vai te trazer muito resultado, mas talvez você tenha tempo para poder fazer, né? E circunstancial é aquilo que, assim, não é tão importante, mas precisa ser feito, né? E tem coisas na nossa vida que, se a gente não tomar cuidado, de circunstancial, ela passa para urgente. Por exemplo, pagar uma conta de luz. Hoje é dia, vamos dizer que hoje é dia 1º e a conta de luz vence dia 15. Isso é uma tarefa urgente, importante ou circunstancial? O que vocês acham? É importante, né? Assim, por ser dia 15, ela acaba sendo circunstancial no seguinte sentido. Ela falta muito tempo ainda para ser feito, né? Você pode pedir para outra pessoa fazer, pode delegar. Então acaba sendo uma coisa circunstancial, porque é uma coisa que é rotineira, você paga, beleza. Só que, se chegar no dia 15 e você não tiver pago, ela se torna realmente importante, porque você não pagou. E aí, se a Enel falou que vai lá desligar a energia da sua casa, se torna urgente. Entendeu? Então, uma coisa que era circunstancial, por que circunstancial? Porque circunstancial são coisas assim simples do nosso dia a dia. Que às vezes você pode, se for possível, eu sei que muita gente fala sobre isso, de você sempre delegar, mas às vezes na nossa vida não tem como você delegar as coisas, você tem que pegar e fazer, né? Por mais simples que seja. Mas se você for possível, você ou automatiza ou você delega realmente. Por exemplo, a questão de pagar uma conta de luz. Talvez você pode pedir para um filho, né, que já tem maturidade, fala, filho, lembra de pagar essa conta de luz aqui. Que aí você tira isso da sua mente e você bota uma responsabilidade, ajuda ele a criar um senso de responsabilidade mesmo, de te ajudar, ou você automatiza isso, coloca isso para vir na fatura do cartão, alguma coisa do tipo, né? Então você consegue fazer isso, ou delegar. Importante é aquilo que você precisa, que é muito importante na sua vida, que vai te trazer muito resultado, né? Por exemplo, às vezes você precisa, naquele dia, falar com um cliente para poder fechar um negócio com ele, né? Tem muitas coisas para você fazer no seu dia, mas às vezes você fica lá lendo e-mail, aí você fica lá vendo o WhatsApp, aí tem aquela pessoa que te mandou um negócio no Instagram, né, um videozinho lá no Instagram, você tem que responder o seu amigo, né? E aí vai passando. E aí, né, aquela reunião com o cliente, que seria muito importante, você entrar em contato, tentar uma reunião, algo que ia trazer um retorno muito bom para você, você acaba não fazendo. Por quê? Porque você ficou o dia todo aqui, ou algum projeto, né? Então, essa questão do importante, a gente tem que tentar eliminar sempre tudo que é urgente, né? Eu sei que é difícil, mas tentar eliminar, porque dizem até que urgente é tudo aquilo que uma pessoa não conseguiu fazer em tempo hábil, né? E quer que a gente faça em tempo recorde, né? Então, tipo assim, normalmente as coisas que viraram urgente, um dia elas foram importantes, ou às vezes até circunstancial, mas por a gente não dar a devida importância, não se organizar, a gente deixou aquilo virar uma bola de neve e virar urgente. E a gente tem que fazer de imediato, com pouco tempo, e às vezes fazer até mal feito, porque virou urgente, tá? Então, aqui no importante é onde está o nosso 80-20, né? Que a gente falou semana passada, que a gente falou do teorema, né, de Pareto. Vocês conhecem o Pareto? Teorema de Pareto? Já ouviu falar? Que é o quê? Que normalmente 20% do seu esforço é onde está 80% do seu resultado. E se você for ver, e assim qualquer coisa na sua vida, né?
Por exemplo, se você trabalha com uma empresa, né, normalmente 20% dos seus clientes é que dão 80% do faturamento. 20% das suas tarefas é que vão te dar 80% de retorno. E você pode ver, se você pegar todas as tarefas que você tem no seu dia, todas, você lista tudo. Você vem aqui e lista todas. Se você for pegar, às vezes, das 10 que tem, 2 delas são tão importantes que se você colocasse aqui e resolvesse ela no primeiro momento do seu dia, lá naquele seu pico de produtividade, ela ia te dar 80% do resultado. Ia ser tão bom que você ia falar assim, cara, só de ter resolvido essas 2 situações aqui, o meu dia já fechou. O resto, o que fizer é lucro, mas isso daqui é o que eu precisava fazer. Depois você pode fazer isso. Pega ali, lista todas as tarefas que você tem no seu dia, na sua semana, e coloca primeiro, nos horários de produtividade, no horário que você tem mais foco, mais concentração, coloca aquilo que realmente é importante aqui, entendeu? Para você poder resolver. Tenta não ter nada urgente. Obviamente que vai ter, você coloca para resolver, né? Tem que resolver, não adianta. E circunstancial, o que for possível você delegar, você delega, né? Você manda para outra pessoa. Para outra pessoa fazer. Eu sei que nem sempre é possível, mas se você conseguir delegar ou automatizar. E aqui também é onde a gente falou semana passada de você comprar tempo, né? Sabia que tem como comprar tempo? Não? Você compra o tempo. Essa é boa, né? Comprar tempo, ninguém sabia que tinha esse recurso, né? Como é que você compra tempo? Por exemplo, não sei quanto tempo vocês demoram para arrumar a casa, né? Arrumar a casa é bem difícil. E é uma tarefa que muitas das vezes é circunstancial, porque é rotineira, né? Porém, se você não arruma a casa, deixa muito tempo, se torna importante, que está ficando suja. Mas tem hora que a situação está crítica, a louça está grande, né, amor? Que fica grande lá na pia. Aí virou urgente, né? E o que você pode fazer? Às vezes você precisa de mais tempo, porque você tem muitas tarefas importantes para resolver. Tarefas essas tão importantes que vão te dar um resultado tão grande que vai valer a pena você comprar o tempo de alguém. Que é o quê? Pagar alguém para te ajudar a limpar a sua casa. Entendeu? Então você comprou o tempo da pessoa, logo você ganhou tempo para fazer aquilo que realmente é importante. Porque você vai vendo que conforme, talvez atualmente, você não tenha essa necessidade, mas conforme a gente vai crescendo, vai vivendo algumas coisas na nossa vida, a gente vai se tornando pessoas tão importantes, com tarefa, tudo que a gente faz, às vezes, vale tanto o nosso tempo, que vale a pena você delegar alguém para te ajudar a pagar uma conta, delegar alguém para te ajudar na sua contabilidade, para te ajudar na sua casa, a lavar sua roupa, passar roupa. São coisas assim que demandam muito tempo da gente e que não traz retorno tão eficiente quanto, às vezes, você usar 2, 3 horas do seu dia que você usaria para poder limpar a casa, às vezes trabalhando, às vezes ligando para um cliente, às vezes automatizando algum processo na sua empresa, elaborando um novo processo, ou às vezes curtindo com seu filho, sabe? Porque às vezes a gente não tem tempo, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo no nossos filhos. E às vezes, mas eu não tenho tempo. Cara, mas você tem dinheiro, consegue comprar o tempo de alguém para te ajudar e você tirar as 2 horas que você gastaria do seu dia lá limpando a casa para ficar com seu filho? Será que não vale a pena? Sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que avaliar na nossa vida. O que é circunstância, o que é importante, o que é urgente. Porque até isso a gente tem que ver. Né? Porque às vezes a gente acha que lazer, esse tempo de ociosidade, ver um filme com a família, isso não são coisas importantes. E são. Isso são momentos na nossa vida que não voltam. Né? E a gente precisa ter esse momento, que a gente chama de ócio produtivo. Que é o quê? É você ter esses momentos mesmo de ociosidade, que é o momento que você vai parar sabendo que você vai fazer isso. Porque muitas das vezes as pessoas não têm isso daqui. Ou seja, a pessoa para em qualquer momento para assistir um filme, para em qualquer momento para poder entrar na internet, para jogar um videogame, e ela se sente culpada porque não finalizou a tarefa. Mas a partir do momento que você se programa, não, olha, no meu momento lá que eu não sou muito produtivo, vou parar, vou jogar um videogame, vou fazer um exercício, vou ver um filme. Cara, você está se programando e isso é importante. A mente, sabe, dar um descanso, você parar, né, ter uma pausa. Isso é muito importante, esse ócio produtivo. Sabe? Isso aqui também vale a pena. Às vezes a gente fica nesse limbo, né, nessa falsa sensação que eu não posso parar. A gente precisa, né, a nossa mente, o nosso corpo precisa parar. Porque se a gente não parar, o nosso corpo vai fazer a gente parar. Tá? Então você precisa parar. Né, para relaxar, para ser mais criativo, para poder estar com a família, para poder ter um momento de lazer, de jogar uma bola com os amigos. Né? E se for jogar bola, né, me chama, né? Pode me chamar para jogar bola. Se for fazer um churrasco também me chama. Né? A gente precisa desse momento, tá bom? E aí como você faz isso? E aí para você não se sentir culpado de estar fazendo isso daqui, é só você fazer isso. Você
ter suas tarefas bem definidas, que você vai fazer intencionalmente, parar para jogar videogame intencionalmente. Você vai parar para estar lá no Instagram, que você pode estar curtindo as pessoas, vendo um Reels lá, vendo um TikTok também se quiser, né? A gente gosta, eu e a Magda a gente faz isso, acho que no final do dia normalmente, né? Chega no final do dia, a gente pega 30 minutos para ficar assistindo assim, os vídeos aleatórios, que a gente gosta de meme, gosta de ver essas besteiras, assim, as coisas bobas, sabe? Que parece que não tem nada com nada, mas assim, é um momento que a gente está se divertindo, está rindo, está vendo alguma coisa engraçada. E tá tudo bem, eu não me culpo por isso, porque o meu dia todo foi produtivo, o dia todo eu resolvendo coisas importantes, sabe? O meu dia todo organizado. Chegar no final do dia, eu estou num ócio produtivo, estou num momento com a minha família, se divertindo, estou rindo, tá tudo bem, tá bom? Obviamente que ajuda muito se você conseguir fazer uma coisa, um ócio produtivo, que seja ainda mais interessante. Tipo assim, no seu ócio produtivo você parar e ler um livro, pô, ótimo. No seu ócio produtivo você parar e fazer uma atividade física, ver um documentário, tal, melhor ainda. Mas se não, não tem problema também parar de jogar um videogame, parar e ver um Reels, ver um TikTok, ver uma dancinha no Instagram, não tem problema não, entendeu? Desde que isso, de alguma forma, você seja uma pausa programada, entendeu? E que seja um curto período, que isso não tome todo o seu tempo, porque senão, às vezes você não faz isso aqui, mas fica o dia todo interrompendo as tarefas importantes para ficar fazendo isso, né? E a gente vai falar sobre procrastinação e vai falar sobre algumas outras coisas na próxima semana, tá bom? E uma coisa que eu uso muito aqui é o Trello, tá? Já ouviram falar desse programa? Trello. Só para finalizar aqui, ó, é o sistema que eu utilizo, gosto muito dele. Você consegue lá organizar, né, nas janelas lá todas as suas tarefas, e aí você consegue fazer isso, colocar lá o que é urgente, importante, circunstancial. Aí você consegue lá colocar tarefa 1, tal, tarefa 2, 3, e lá você pode colocar tanto tarefas quanto projetos. Por quê? Você consegue incluir pessoas aqui dentro, para participar, para ver aquilo que você está fazendo. E aí você pode colocar tarefa para cada pessoa, você consegue colocar o tempo para ele te notificar, falar, e isso é muito importante, tá? Se você for possível, cada tarefa sua tem um tempo, porque às vezes a gente trabalha melhor assim, olha, essa tarefa aqui é até amanhã, essa tem 5 dias, essa tem 2 horas, entendeu? Então você tem um tempo para cada tarefa, porque senão as coisas ficam assim, bagunçadas, né? Pode resolver quando quiser, não tem tempo, não tem hora. Então é importante também que você dê um tempo, dê um horário para as coisas serem resolvidas, né? E o Trello ele me auxilia muito, né? Eu uso ele para todos os tipos de atividades que eu faço, organizo minhas tarefas assim. Normalmente eu coloco lá, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida, né, profissional, quanto aqui até ministerial, eu coloco o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Eu coloco lá também uma de ideias, porque às vezes vem muitas coisas, né, na cabeça e eu ainda não deu tempo de organizar, porque tudo que vem na minha cabeça durante o dia eu anoto, não fica nada para trás. Eu vou anotando tudo. Mais que eu nunca use, mas está lá anotado. Quem sabe uma hora eu uso, mas está aqui, nas ideias aqui. Aí se eu lembro, poxa, teve algo que eu pensei naquele dia, está aqui anotado. Aí eu trago para cá, dependendo para onde que é. Se é uma tarefa, se é um projeto, se é urgente, importante, tá bom? Então é o sistema que eu uso. Vocês usam algum... Tem algum outro que vocês usam? Vocês falaram que eu uso Notas, né? Mas aí o Notas você usa mais para mercado, que você falou? É. Tem algum que você usa? Notas também, né, que você falou, né? Vocês usam algum? Não? Notas também, né? Então, o Notas, ele assim, dá para fazer algumas coisas, só que ele é bem limitado, né? Muito diferente. Se você for conhecer o Trello, você vai ver assim, que é um mundo de opções de coisas para fazer. E ele não é só para você anotar, né? Como o Notas, que é para realmente anotar. Ele é realmente para você ter esse agendador de tarefas aqui e de projetos, né? Então, ele é muito bom. Aconselho quem nunca trabalhou, não conhece, utilizar ele, tá bom? Ver se tem alguma coisa. É isso. E aí, pessoal, vou deixar aqui só um versículo aqui pra gente, que aí se vocês quiserem depois, né, meditar um pouco nele, que fala sobre o tempo também. Quer tirar alguma dúvida relacionada a isso daqui? Vocês querem falar alguma coisa? Tranquilo? Que está em Efésios 5:15, que eu botei? 5:15. Olha o que diz em Efésios 5:15. Portanto, tenham cuidado a maneira como vocês vivem, e vivam não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo. Então, olha só, em Efésios, Paulo ele vem dizer para você ter cuidado da forma que você vive, você analisar. Então, o que a gente está fazendo aqui é isso.
é você analisar para quê? Para você usar bem o seu tempo. Olha só, Paulo, já lá na época, perto de Jesus lá, ele já falava, usa bem o seu tempo. Aprenda como fazer isso. Ele ainda falou para você não ser como o tolo. Você sabe a diferença do ignorante para o tolo? O ignorante é a pessoa que não sabe o que tem de fazer e por isso ela não faz. E por isso que Deus até fala que ele perdoa o nosso tempo da ignorância. Mas agora, o tolo é a pessoa que sabe que precisa ser feito e ela não faz, né? Esse é um grande problema. E a palavra fala algumas coisas a respeito do tolo e elas não são muito boas, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que tem que ser feito e não faz, a gente se torna, pela diante da Bíblia, nós somos pessoas tolas, né? Porque a gente aprendeu como usar o nosso tempo, mas a gente não usa da forma correta, aí é o momento onde a gente pode ser cobrado por aquilo que a gente aprendeu, né? Porque qualquer diferença... Obrigado. Obrigada, gente. Tirar uma foto aqui.